Suzana, acende para mim as luzes 1 e 2 aí, por favor. Tem um número aí, 1 e 2. Isso, obrigado. Irmãos, então, enquanto as crianças estão descendo, e nós aqui estamos começando o nosso estudo, gostaria só de dar uma explicação complementar sobre aquilo que nós falamos há pouco aqui na ceia. Nós vivemos um tempo em que a comunicação ela foi tomando grandes formas, né? Um grande pensador do século XX, o Peter Drucker, ele falava sobre a era da comunicação, que ela chegaria com força. E a era da comunicação é uma era que ela é extremamente diferente daquela que nós estávamos acostumados. Porque hoje todo mundo sabe das coisas muito rapidamente, mas também emitem opiniões muito rapidamente. A religião ela foi tomando uma forma diferente daquela do passado, e eu não sou nostálgico para achar que só o passado era bom. Simplesmente nós temos que entender os movimentos, para que a gente possa nos adaptar à cultura sem nos deixarmos contaminar por aquilo que é errado dela, até porque a cultura ela é necessariamente manchada pelo pecado, e nós temos que saber discernir aquilo que é cultural e bom, aquilo que é cultural e ruim. E o objetivo de nós nos reunirmos hoje para falarmos sobre esse tema vida e eternidade, nós vamos começar então no mês de junho, trabalhar algumas questões para dar um novo significado ou retomar alguns significados que nós perdemos durante os anos da nossa existência a respeito do papel da igreja, do nosso papel como cristão, e tentar entender esse conceito de cidadania celestial e vocação para a cidade. Porque há um conflito de pensamento para a igreja, porque às vezes os cristãos perdem a noção de sua cidadania celestial e se conformam a este mundo. Às vezes é o contrário. Eles têm tanta certeza da sua cidadania celestial que não assumem a sua vocação para a cidade em que estão inseridos. Então, nós precisamos retomar a consciência bíblica para termos uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver e uma nova maneira de esperar. Nós não vamos seguir à risca, mas muito da proposta do que nós vamos apresentar, você pode encontrar na série, no livro do Timothy Keller, chamado Evangelho na Vida. Eu tenho pensado muito ultimamente sobre esses conflitos que temos em nossa maneira de pensar, né? Estávamos falando hoje à tarde, eu ia continuar falando para a Eliane e acabei esquecendo de completar meu pensamento. E alguém aqui gosta, por exemplo, sabe, alguém toma café aqui 6h15 da manhã como eu? 6h15? O que acontece, um fenômeno espiritual quase, porque é religioso, né? Por volta das 9h15, 9 da manhã. Fome. Acontece isso com você? Acontece isso de você, às vezes, estar com tanta fome, e aí você fala assim, nossa, eu passei em frente a uma padaria, e eu sei que nessa padaria tem um enroladinho de presunto e queijo. Dá vontade de parar? Não estou dizendo o que eu faço. Eu estou dizendo que eu sinto vontade. Alguém sente vontade de, no meio do período, falar assim, olha, eu vou lá pegar um pão de queijo. Alguém sente essa vontade? Né? O que seu cardiologista diria? Come uma fruta, Vera. Come aquela maçã deliciosa que está estragando na sua geladeira e você não deixa, e você vai comer aquele enroladinho. Alguém sente esse conflito? Esse conflito entre comer aquilo que é certo e aquilo que é errado? Gente, é desesperador o prazer e o dever em conflito na nossa mente. Nós temos o conflito na nossa mente entre a obrigação e o desejo, né? Então a gente tem que tomar algumas decisões, e aí você fala o seguinte, eu como uma maçã, eu gosto de maçã, eu adoro maçã. Mas a hora que a Carol fala isso para mim, papai, eu levo maçã de lanche, mas fica um buraco no meu estômago. Ela come 6h15 da manhã, depois ela vai almoçar 1h da tarde, então ela fala assim, então, até o ano passado era uma maçãzinha,
agora uma maçã e meio lanche. O ano que vem vai ser um lanche, uma maçã e uma banana, né? Então, a gente vive esse conflito. Não é fácil a gente lidar com o desejo, com o dever e com o prazer, com o desejo e a restrição desse desejo. O mesmo conflito pode ter outras cores. Por exemplo, quando nós queremos algo e temos que gastar. Eu já contei aqui para alguns, para a maioria, talvez não para todos, de um evento que aconteceu, e a Viviane vai ficar morrendo de vergonha de mim, né? Lógico, para variar. E a minha mãe, então, ela vai lembrar talvez desse evento também. Eu sempre fui controlado em gastos comigo. Eu podia comprar uma joia para a Viviane, mas não comprava uma roupa para mim, né? Isso, a minha irmã mais nova, inclusive, uma época, falou assim: nossa, Lucas, você está andando que nem um ligeira, né? E ela achava que a culpa era da Viviane, mas a culpa era minha, porque eu nunca gastei comigo. Aí eu fui lá, comprei um tênis, paguei baratinho, cheguei em casa, falei assim, tá bom, a Viviane falou assim, por que você não compra um tênis bom para você? Você está indo para academia, tá, vamos trocar. Então cheguei lá na Baby, falei, olhei o tênis, peguei aquele Mizuno Creation, número não sei o quê, falei, pus no pé, falei, nossa, é lindo esse tênis, né? Não, mas eu não vou pagar. Não vou pagar. Viene, compra logo, paga em 10 vezes e tal. Fui lá, passei o cartão. Só que não. Começou. Peguei a chave do carro, falei, ô Vi, você pode ir dirigindo? Ela falou, posso, por quê? Não estou me sentindo bem. Ela deu partida no carro, eu abri o vidro do carro e vim que nem um cachorrinho, assim, ó. Então, fui para casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe, deitei no sofá, eu comecei a ter uma crise de pânico. Porque eu tinha comprado um tênis em 10 vezes. Aquilo era um absurdo para mim. Então eu comecei a passar mal. Porque ao mesmo tempo que tinha a alegria do tênis no pé, tinha o conflito da responsabilidade, do compromisso assim, financeiro. Ai, por que eu fiz isso? Que loucura, eu devia ter comprado e ficado com aquele outro. Então, irmãos, nós vivemos constantemente esse conflito. E cada um de nós enfrenta conflitos diferentes, mas que se referem a sensações aparentemente contraditórias, antagônicas. Prazer e moderação, alegria e medo, amor e ódio, né? Exortação e responsabilidade. Se eu for, terei alegria, mas não terei mais dinheiro. Se eu ficar em casa, eu vou ter dinheiro e não vou ter alegria. Então percebe, a gente vive conflitos desse tipo. O mesmo ocorre em nossa vida quando nós nos deparamos com o Evangelho da Graça. Para uma pessoa que não crê em Deus, buscar os melhores momentos aqui nesta vida, os melhores prazeres, parece justo. Afinal, o que vem depois da morte? Para quem não crê na vida após a morte, para quem não crê na eternidade, não crê em Deus, parece justo viver aqui. Agora, para quem é cristão, nós somos desafiados a juntar tesouros nos céus, pensar nas coisas do alto. Mas ao mesmo tempo, nós estamos nesta vida. Qual é o limite do investimento na eternidade e na vida aqui na terra? Percebe que nós estamos diante de um conflito a ser analisado. Como nós vamos nos deparar com essa situação e simplesmente fecharmos os nossos ouvidos, os nossos olhos e o nosso coração para esse fato? Porque nós vivemos esse conflito. E a nossa série de estudos, ela vai trabalhar questões relacionadas a esse conflito entre vida e eternidade. Qual é o meu grande desafio para você nesse mês de junho? É que você acompanhe os 5 passos. Nós vamos dividir aqui, o pastor Marcelo vai falar daqui a algumas semanas, e o pastor Kenneth também, a respeito de alguns aspectos deste conflito que nós temos. Então nós estamos no mês de junho, que nós temos 5 semanas. Então, invista esse tempo na sua vida para que você consiga encontrar uma razão para você caminhar. Nós vamos analisar a realidade em especial a partir da ótica cristã. Como viver e ser relevante em nosso mundo, sem perder a alegria e o prazer de viver aqui e agora. Ao mesmo tempo, cumprindo a missão de Deus, juntando tesouros nos céus, sem abrir mão da responsabilidade na terra. Então nós vamos falar sobre o evangelho que muda o coração, que muda a nossa maneira de viver, que impacta a sociedade e nos faz caminhar com os olhos voltados para a real esperança. Irmãos, e para isso, nós vamos estudar algumas passagens bíblicas que apresentam respostas a esses valores que nós devemos experimentar e viver. Hoje nós vamos ver uma passagem que está, pode passar, Julinha, em
basicamente, nós vamos trabalhar o tema hoje, o mundo em que nós vivemos. Nós vamos tentar entender o mundo em que nós vivemos, para que a gente não fique alienado e, ao mesmo tempo, totalmente apegado a ele, né? Nós não podemos nos alienar dele e nem nos apegar demasiadamente a ele. Pode passar, que está lá em Jeremias capítulo 28. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 28. Jeremias 28. Para os que não sabiam, eu deixei ali um quadro, basicamente, daquilo que nós vamos falar, enquanto eu estou falando, para você entender. Porque às vezes eu vou dar muita informação e você talvez vai se perder ali no texto, então está ali um quadro. Para aqueles que não sabiam, o povo de Israel, escolhido por Deus para levar a sua mensagem, ele era composto por 12 tribos, né? Os filhos de Jacó formaram então o povo de Israel. Em um momento de sua história, que o Senhor então muda o nome de Jacó, transforma em Israel, e ele tem os 12 filhos. Então, essas 12 tribos compunham o povo de Israel. Agora, em algum momento da história, eles se dividiram, formando 2 reinos irmãos. Por isso você ouve a expressão, o povo de Israel, os judeus. Na verdade, se você analisar ipsis literis, o que a história diz, israelitas eram todos, mas nem todos eram judeus. Por quê? Porque, basicamente, resumindo sem entrar em muitos detalhes, o Reino do Norte, ele manteve o nome de Israel. Então, quando você ouve no decorrer da história, depois dos 3 reis que governaram sobre todo o império, que foi o primeiro rei Saul, segundo Davi e Salomão, eles reinaram sobre todas as tribos. Mas depois que Salomão morre, então há essa divisão, fica um povo para cá, um povo para lá. O Reino do Norte manteve o nome Israel. E nomes como Samaria, Monte Gerizim, são nomes que estão relacionados ao povo do norte, ao povo de Israel, que em 722 a.C. foi, não vou dizer aniquilado, eles foram conquistados pelo terrível império assírio. E o que acontece a partir daquele momento? Israel nunca mais volta a existir como nação. O que provém dessa conquista da Síria é que o povo fica misturado com os povos de Samaria, e aí basicamente, não todos, mas o povo samaritano, da mulher samaritana do Novo Testamento, ele é exatamente originário desta ruptura na história, que então eram meio irmãos mestiços dos judeus. O que aconteceu com o Reino do Sul? 2 tribos, basicamente, ficaram no Reino do Sul, Judá e Benjamim. No entanto, Benjamim era uma tribo minúscula e Judá era uma grande tribo. Então, basicamente, o Reino do Sul ficou chamado de Judá, e Jerusalém e o templo estavam sob o seu domínio. O que acontece com o Reino do Sul? Ele passou também por um cativeiro, que começa no ano de 605. Agora, o que acontece no grande império da época? A Síria era o grande império, ela foi conquistada pelos babilônios, sob a liderança do governador Nabucodonosor, e aí, depois que a Babilônia se torna um grande império, ela começa então a conquistar os seus povos. Diferentemente da Síria, a Babilônia era um povo que eles tinham intenções culturais, eles tinham objetivos traçados. Em 605, eles vão até Jerusalém, e eles começam o cerco e a pilhagem sobre Jerusalém, sobre a nação de Judá, e eles levam inicialmente alguns intelectuais e jovens para a Babilônia, né? Daniel e os seus amigos estavam ali. E qual era o objetivo da Babilônia? Era trazer esses jovens intelectuais, conhecer a cultura, formatar esse povo, e aí num segundo momento eles levam a mão de obra qualificada. Em 597 aproximadamente, eles vão e levam outra quantidade de judeus para trabalhar e estabelecer o Império Babilônico. Tudo isso, gente, resumindo, tá? Tem detalhes aí que a gente não vai entrar hoje.
E aí, em 586, o restante da população ficou ainda uma migalha em Jerusalém, que eram pessoas geralmente doentes, inaptas e tudo mais. Mas, basicamente, a Babilônia foi conquistando o povo de Judá em períodos específicos da história. Agora, nós vemos nas Escrituras que Deus permitiu que o reino da Babilônia pilhasse Judá como forma de disciplina. Então, eu não estou dizendo que todo sofrimento é proveniente de pecado, mas em especial, neste momento, Deus usa esta pilhagem, essa situação, para quê? Para disciplinar o seu povo, para que ele voltasse os seus olhos para o Senhor. E olha o que diz então Jeremias 28, de 1 a 6. Mais ou menos depois da segunda remessa em 597, levanta-se um profeta chamado Ananias. Ele diz assim, naquele mesmo ano, o 4º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no mês de agosto, Ananias, filho de Azur, um profeta de Gibeon, se dirigiu a mim publicamente no templo, disse Jeremias, diante de todos os sacerdotes e do povo, e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, removerei do seu pescoço o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, trarei de volta todos os objetos preciosos do templo que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia. Também trarei de volta Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os outros exilados de Judá levados para a Babilônia. Certamente quebrarei o jugo que o rei da Babilônia colocou sobre o seu pescoço. Eu, o Senhor, falei, disse Ananias. Jeremias respondeu a Ananias diante de todos os sacerdotes e do povo que estava no templo do Senhor. Amém. Assim seja. Então veja só, nós estamos diante de um cativeiro que Deus havia permitido para disciplinar o seu povo, e um profeta, Jeremias está como principal profeta desse período, com alguns contemporâneos. Mas esta passagem nós lemos que Ananias se apresenta como porta-voz de Deus, anunciando uma boa notícia. Presta atenção no que eu estou dizendo. Ananias se levanta diante de todos os líderes que estavam ali com Jeremias, dizendo o seguinte: Deus me disse que em 2 anos essa patifaria vai acabar. O que aconteceu? O povo começou a aquecer o seu coração. Aliás, é muito semelhante com o que acontece nos dias de hoje. É muito semelhante, irmãos, porque quando uma pessoa se levanta em nome do Senhor, dizendo coisas positivas, o que acontece com o povo? Acredita. Irmãos, se você vai se você busca, você está com um problema na sua vida, e alguém te liga e diz o seguinte: Deus me disse que você está curado, em nome de Jesus. Irmãos, eu me lembro exatamente aqui, nós estávamos num culto de quarta-feira, e eu pedindo oração pela minha tia, Rosa, e uma irmã, que todos conhecem aqui, se levantou e falou assim: pastor, fique em paz, repousa-te no teu travesseiro, descansa em paz, porque o Senhor a mim se revelou, dizendo que tua tia está curada em nome de Jesus. E eu me senti o profeta Jeremias e disse: amém, irmã, mas tudo que um profeta disse tem que se cumprir, porque se não se cumprir, é falsa profecia. Minha tia morreu durante a noite. Irmãos, olha o que Jeremias diz agora. Vamos lá, versos 6 a 9. Ele diz assim, amém, que sua profecia se cumpra. Espero que o Senhor faça tudo o que você anunciou. Espero que Ele traga de volta da Babilônia os objetos preciosos do templo e dos exilados. Agora, porém, ouça as palavras que lhe digo na presença de todo o povo. Os antigos profetas que vieram antes de você e de mim falaram contra muitas nações e grandes reinos e sempre advertiram a respeito de guerra, calamidade e doença. Portanto, um profeta que anuncia paz precisa esperar que suas previsões se cumpram
antes de ser considerado, de fato, enviado pelo Senhor. Irmãos, a ânsia de ouvir boas notícias faz com que as pessoas acreditem em qualquer tipo de história. Isso ocorreu naquela época e continua a ocorrer nos dias de hoje. As igrejas e as religiões, não somente as cristãs, estão cheias de pessoas em busca de palavras de esperança e acabam por acreditar em qualquer história. Pode passar, Julinha. Esta ansiedade por encontrar paz, alegria, prazer e prosperidade é uma porta aberta para o surgimento de lobos em pele de cordeiro. E existem também pessoas inocentes, mal instruídas a respeito da Bíblia e da vontade do Senhor, que acabam propagando ensinos errados e levando frustração a outras pessoas, muitas vezes inocentes também. O que eu estou dizendo para vocês, irmãos, é que o mundo em que nós vivemos é um mundo em que a religião ela está matando o Evangelho. Eu estou dizendo para vocês que muitos de nós temos uma herança religiosa que nada tem a ver com o Evangelho. Parece, mas não é. Eu estou querendo dizer para vocês que os planos de Deus, muitas vezes, eles não correspondem com a boa intenção que algumas pessoas têm em dizer, por exemplo, quando acontece um acidente, e você se livra do acidente, você fala assim, mas Deus é bom. Não, Deus é bom. Se você tivesse morrido, Ele continuaria sendo bom. Se você tivesse ficado decapitado ou sem membros no corpo, Deus continuaria sendo bom. E aí a gente entra numa avalanche de pensamentos que norteou a formação do Evangelho no século XX, em que muitas pessoas acabaram vivendo uma falsa esperança. Irmãos, quantas e quantas pessoas estão enchendo os templos evangélicos hoje para ouvir mentira profetada? Irmãos, o que estava dizendo aqui, e nós vamos ver na sequência, presta atenção, o que Deus estava ensinando através do profeta Jeremias, no capítulo anterior, no 27, é o seguinte: Deus disse a Jeremias, fica atento, porque algumas pessoas vão se levantar, dizendo que o cativeiro vai terminar, mas é mentira. E sabe o que é engraçado, que eu queria trazer agora, ampliar a sua mente, abrir a sua mente, para dizer o seguinte, que os 70 anos de cativeiro da Babilônia, facilmente podem ser comparados com a nossa vida neste mundo. Sabia disso? Facilmente nós poderíamos pegar os 70 anos da Babilônia e as implicações daquele cativeiro e compararmos com a existência humana. Irmãos, Deus tem um tempo pré-determinado para que a plenitude invada o nosso coração e as lágrimas sejam secadas dos nossos rostos, e a tristeza aniquilada do nosso coração, e a morte ser tragada definitivamente pela vida. Deus tem um tempo para isso, assim como Ele tinha um tempo para o cativeiro babilônico, que eram 70 anos. E o que acontece muitas vezes é que nós vamos nas igrejas, e nós ouvimos pregadores, e nós ouvimos irmãos e irmãs que matam a nossa fé porque não nos apresentam o Evangelho. O Evangelho das contradições. Eu sou cidadão dos céus, mas eu vivo nessa vida. Mas Deus é bom o tempo todo, mas não chegou o tempo da restauração plena. Nós precisamos entender de uma vez por todas, que a vida cristã, ela é construída nessa contradição de prazer e dor. Nessa contradição de Spafford, por exemplo, quando compôs o hino Sou Feliz, com Jesus, quando ele perde a sua família, as suas filhas aí no naufrágio, e põe um hino, sou feliz com Jesus, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ainda assim eu serei feliz com Jesus. É essa contradição que os cristãos não estão preparados, muitos deles. Sabe por quê? Porque a religião que vicia é a religião do arrepio, é a religião do impacto, é a religião que vai mudar sua situação hoje e agora. E é legal, algumas vezes Deus faz isso, mas o fato é que essa não é a regra. A regra é que a vida, ela trafega nessas oscilações.
entre prazer e sofrimento. Olha o que diz Jeremias 27, versículo 1. Ele diz assim, volta uma folha. Ele diz assim, Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor no início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Pula para o 12. Depois repeti a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá. Submeta-se ao jugo do rei da Babilônia e de seu povo, e vocês viverão. Porque você e seu povo morreriam? Por que escolher guerra, fome e doença que o Senhor trará contra toda a nação que não se submeter ao rei da Babilônia? Não deem ouvidos aos falsos profetas que lhe dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São mentirosos. Assim diz o Senhor: não enviei esses profetas, eles contam mentiras em meu nome. Por isso expulsarei vocês desta terra, todos vocês morrerão, junto com todos esses profetas. Então falei aos sacerdotes e ao povo e disse: assim diz o Senhor, não deem ouvidos aos profetas que afirmam que em breve serão devolvidos os objetos preciosos que foram tirados do meu templo e levados para a Babilônia. É tudo mentira, diz o Senhor. Não lhes deem ouvidos, submetam-se ao rei da Babilônia e viverão. Porque provocar a destruição dessa cidade inteira, se de fato eles são profetas e transmitem mensagem do Senhor, que orem ao Senhor dos Exércitos e supliquem que os objetos que restam no templo do Senhor, no palácio do rei em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Pode passar, Julinha. Então veja só, qual que é a proposta? Qual é a proposta que a Babilônia faz para o povo de Judá? A proposta é a seguinte: venham para dentro de mim, tomem a forma que eu quero lhes dar. Quando os babilônios levaram o povo de Judá para dentro do seu império, a ideia era que em algumas gerações a identidade cultural e espiritual de Judá se perdesse. Imaginem os filhos dos judeus crescendo junto com as crianças da Babilônia, aprendendo sobre outros deuses. Naturalmente, a adoração exclusiva a Yahvé deixaria de existir e de ser uma verdade absoluta. O que a Babilônia queria não era destruir os judeus, mas era transformar os judeus em babilônios. Então, essa assimilação cultural aconteceria geração após geração. Se analisarmos o que aconteceu em alguns países da Europa e alguns outros grandes centros, como grandes cidades nos Estados Unidos, é exatamente isso. Crianças e jovens que nunca ouviram falar de Jesus. Pastor Kennedy sabe disso. Nós temos lugares nos Estados Unidos que as crianças nunca ouviram falar de Jesus. E no Brasil está acontecendo a mesma coisa. O fenômeno é o mesmo. Há muita gente de várias classes sociais e de várias idades que tratam no máximo Jesus como um mito, semelhante a outros símbolos da mitologia grega, romana, nórdica. Tem pessoas que amam a Jesus, mas o consideram um semideus, um Buda, um Krishna e tantos outros. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Irmãos, eu conto sempre essa história, né? Porque eu brinquei com o pastor Jean recentemente, que eu me lembro uma vez que fui pregar na igreja dele lá em Jabuticabal, e a hora que eu acabei, uma irmã que estava lá há 30 anos na igreja, ela chegou e falou assim: nossa, pastor, sua mensagem foi maravilhosa, você parece muito o meu sobrinho. Será que você é do mesmo signo que ele? Que signo que é o seu? Aí eu, discretamente, falei assim: irmão, nem sei, viu? De que mês você é? Eu falei: eu sou de fevereiro. Então é aquário, né? Aí eu cheguei e perguntei para o pastor Jean, eu falei: pastor Jean, quem que é aquela? Eu falei assim: nossa, irmã, muito fiel aqui está na nossa igreja há muitos anos, tal. Eu falei: legal. A assimilação cultural da cultura dominante por parte de crianças e jovens é um fato. E a perda da identidade espiritual é outro fato. Não podemos negar essa realidade, irmãos. O tempo tem passado e os jovens têm cada vez mais dificuldade em assumir a sua identidade cristã, mantendo-se como um povo distinto, com outras prioridades, que se destaca na multidão. Eu falo dos jovens, das crianças e dos jovens, porque ali é que a pressão é muito grande. Com perdão da expressão, porque burro velho já não passa com muito ânimo mesmo, né? Alguns de nós já praticamente nos acomodamos no nosso jeito de fazer as coisas, e é assim mesmo, eu vou assim, eu faço assim. A gente não muda. Aliás, eu tenho a impressão que muitos dos adultos pouco incomodam o inferno.
Sabe por quê? Porque nós nos acomodamos. Vivemos num tempo, irmãos, que fala muito em liberdade, mas é o tempo que mais escraviza os nossos pensamentos. E eu não estou fazendo uma crítica apenas um lado da história, mas essa semana eu fiquei assim, extremamente entristecido com a manifestação de professores que juntaram em volta daquele repórter da Jovem Pan e gritavam no ouvido dele, gritavam. Professores, não era gente pobrezinha não, viu? Que chegava e gritava, fascista, sai daqui! O oposto também acontece. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. As pessoas gritam mentiras e acreditam nas mentiras que estão gritando. Na igreja é a mesma coisa. As pessoas elas estão vivendo em cima de mentiras há muito tempo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Você quer ver a maior mentira que nós fomos expostos no século XX? E como outras épocas também, mas estou falando da nossa geração. Pode passar. Se a proposta da Babilônia era conquistar a sociedade através da assimilação cultural, os falsos profetas, como Ananias, eles simbolizam a atitude de distanciamento do mundo que a igreja fez no século XX. Assim como aconteceu em outros momentos da história, do ascetismo e outros tipos de pensamento, em que Deus vai mudar a nossa história, não se misture com essa gentalha. É basicamente isso. É a teologia do Kiko, da dona Florinda. Não se misture com essa gentalha. Não sou do mundo, não. Né? Sabe o que tem por trás ali? Não sou do mundo, não? É assim, nós somos crentes, estamos indo para o céu, vocês estão tudo aí para o inferno. Eu não sento na roda para conversar com você. Eu não sou do mundo, eu não ouço música do mundo. Eu não fumo, eu não bebo. Eu não saio com essas pessoas. Eu não vou em determinados lugares. Eu não faço determinadas coisas. É a religião do distanciamento. Essa atitude norteou a igreja no último século, como em outros momentos da história. Era como mais ou menos assim, ó. Se os babilônios chamaram eles para dentro da cidade, para assimilarem o povo culturalmente, o Ananias falou, os falsos profetas apontavam o seguinte: não se misturem, construam suas casas fora da cidade, não se misturem com ela. Eu não sou do mundo, eu não me misturo, eu não posso me conformar com o mundo, logo, não me misturo com ele. O problema, irmãos, é que há uma grande diferença entre se conformar com o mundo e habitar no mundo. Quando Paulo diz que nós não devemos nos conformar com o mundo, é não permitir que a cultura secular e dominante forme a nossa mentalidade e nos leve como gados pelos caminhos que outros escolheram para nós. Agora, isso é bem diferente de exercer a nossa cidadania celestial no mundo que precisa de Jesus. A igreja se distanciou do mundo de tal forma que não consegue mais entender a voz da sociedade. Irmãos, nós vamos... aí eu vou falar para o outro lado da história. Eu falei contra a linha agressiva à esquerda, eu vou falar contra o conservadorismo evangélico desse Brasil, que não é de Deus. Deus não mandou eles agredirem as pessoas. Deus não mandou eles agredirem as pessoas com palavras e confrontar. Não, mas eles estão prestando um bom serviço. Eles estão prestando um bom serviço para o debate político. Um péssimo exemplo para o povo de Deus. Péssimo. Presta atenção. A igreja se distanciou do mundo de tal forma que não consegue mais entender as necessidades da sociedade. Tem muitos cristãos que não conhecem os sonhos das pessoas que estão no mundo. E aí eles querem enfiar goela abaixo o evangelho, como se o evangelho fosse uma comida sem sabor para as pessoas que não estão preparadas para comer aquela comida. A igreja perdeu a empatia e hoje é um ser estranho que parece, de vez em quando, com um discurso de pecado. As pessoas elas recebem o evangelho hoje como se fosse a pior mensagem do mundo. Qual é o jeito divino de fazer as coisas? E assim nós partimos para o final. Qual é o jeito divino? Capítulo 29. Olha que palavra, irmãos, que nós encontramos no capítulo 29, a partir do verso 4.
Pode passar, Julinho. Os planos de Deus e o evangelho para hoje é o seguinte: habitem a cidade, cooperem com ela, promovam a paz e não percam a sua identidade. Essa é a proposta do evangelho. Olha lá, verso 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, e todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, estabeleçam-se na cidade, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para os seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo que anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais eu os enviei e os trarei de volta para a sua terra. Veja só, irmãos, qual que é o plano de Deus diante do sofrimento? Habitem a cidade, cooperem com a prosperidade dela, promovam a paz e não percam a sua identidade. Veja só, a grande diferença entre não se conformar com esse mundo e, ao mesmo tempo, servir a comunidade que nós estamos inseridos. Pode passar, Julinha. Cidadãos celestiais são vocacionados para a cidade em que habitam. Ele diz no verso 4 a 6, vivam a vida comum como servos do Senhor. Irmão, nós temos que viver, nós temos que casar, nós temos que plantar as nossas vinhas, nós temos que construir as nossas casas, nós temos que exercer o nosso trabalho com dignidade, nós temos que ser exemplo onde nós habitamos, seja nas repartições públicas, privadas, nossas famílias, nas nossas igrejas. Nós somos chamados para sermos cooperadores da cidade em que nós habitamos. Nós somos chamados para habitarmos. A função que você exerce na sociedade ela é extremamente importante. Exerça-la com zelo. Aceite os desafios da vida e não escolha os atalhos. O que a igreja tem feito é escolher atalho. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que vocês podem ficar com raiva de mim, não tem problema. Mas o que eu vejo em muitas igrejas, não em todas, mas em algumas igrejas, é que o que existe ali dentro é simplesmente uma sessão espírita. Eles estão ali gritando, esperando a manifestação de um demônio que apareça como se fosse um Deus, dando uma palavra que não vai se cumprir, e todo mundo grita amém, aleluia, e está tudo certo. Aí não deu certo, ele tenta de novo na semana que vem. Se não der certo naquela igreja, muda de igreja até encontrar uma coisa. Paulo diz em 2 Timóteo, nos últimos tempos, as pessoas se cercarão de mestres segundo seus próprios desejos. É isso que Jeremias disse aqui. As pessoas estão buscando ouvir o que querem, não o que precisam. E o que Deus está dizendo é: aceitem os desafios. Irmãos, eu conheço a história de cada um de vocês e eu me sensibilizo com elas. Tem gente aqui que luta muito no seu casamento. Tem gente aqui que luta muito na sua vida familiar, com seus filhos, com desemprego, com problemas de relacionamento, com problemas emocionais. Esse é o desafio. Nós nos unirmos nesse projeto e ajudarmos uns aos outros. Não adianta a gente querer atalho. Não adianta a gente querer atalho. A gente tem que viver todos os dias o desafio que nos foi dado como cristãos. Nós temos que entender o tempo de Deus. Se Deus não fez, é porque não é tempo. Nós temos que parar de procurar Deus em lugares que Ele não está. Sabe por quê? Porque Ele está em todos os lugares. Quando o povo de Deus foi infiel, sabe o que Ele fez para libertar o povo? Ele levantou um profeta, um líder pagão para cumprir as suas ordens. Quem foi ele?
Quem foi ele? Ciro. Ciro, rei da Pérsia, o meu pastor, disse o Senhor, que exerceu a função que eu ordenei. Nós precisamos acreditar no tempo de Deus. Nós cantamos muito disso. Nós precisamos esperar a restauração do Senhor no tempo, pois eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, sabe o que nós precisamos entender? Que a nossa maior necessidade não é de coisas, mas é de Deus. A nossa maior necessidade é de tê-lo na nossa vida. Como deve ser a vida do cristão, irmãos? Simples, responsável, alegre, com consciência. Sabemos que somos cidadãos dos céus, mas ainda não fomos levados para lá. Enquanto não fomos levados para lá, nós temos que exercer a nossa cidadania com responsabilidade. O Ellison aqui é uma testemunha viva. Ele era um magricelo, não sei quando isso, eu não consigo imaginar. Ele magricelo, sem músculos, né? Dá até vergonha quando ele vem aqui servir as coisas na frente, que você começa a olhar assim, e fala assim, está sobrando espaço aqui dentro. Na dele não sobra, né? O Ellison é assim. Mas quando ele se matriculou, aliás, eu vou confessar uma raiva que eu tenho. Eu tenho um sogro, ele tem 65 anos. Eu tenho uma raiva, porque ele faz o seguinte, ele fica lá 10 anos sem ir para academia. Aí ele vai lá, ele se matricula na academia. A hora que ele se matricula, ele fica forte. Oh, gente, eu fui na casa dele essa semana, foi o aniversário dele, você bate assim, está parecendo uma tora. Quanto tempo você está na academia, Toninha? Umas 2 semanas aí. Eu estou há 3 anos, não sai nada. Então, para algumas pessoas, Deus vai agir mais rapidamente. Mas para todos nós, cidadãos normais, as coisas têm processo. Para o Ellison ficar fortão assim, demorou muito tempo. Você imagina, se ele chega na academia, ele põe aquela barra de supino e começa. 20. Não, vou pôr mais 20. 80 aqui. Aí ele vai lá, 80 lá. Na época que ele se matriculou na academia. Ele vai conseguir levantar? Por quê? Acho que nem agora ele consegue. Desafio, ele não consegue. 80 de cada lado, não. Mas veja só. Tudo é um processo, gente. Tudo é um processo. E o plano de Deus para nós é um processo. Ele nos salvou hoje, nos tornou cidadãos celestiais, mas Ele tem um tempo para cumprir todas as suas promessas. Ele nos chama para sermos cooperadores deste mundo. Olha, o versículo 7 é o mais importante, presta atenção. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Irmãos, nós temos que sair desse discurso que está acontecendo aí na mídia, de quanto pior, melhor. Nós temos que contribuir para a nossa cidade, se o governo for de esquerda, de direita, de norte, de sul, de leste, oeste, não importa. Nós temos que contribuir com a nossa cidade. Nós temos que contribuir com o nosso bairro. A nossa igreja tem que ser luz no meio das trevas. Você, como ser humano, tem que ser luz no meio das trevas. Aceite os desafios da vida. As pessoas preferem ouvir: Deus me revelou que a sua vida está mudando hoje. Mesmo que não se cumpra, mas a pessoa gosta de ouvir isso. Do que ouvir o seguinte: meu irmão, não vai ser fácil, mas eu vou estar com você, conta comigo. E quando eu não tiver, e quando você estiver sozinho, dobra seu joelho, fala com o Senhor, porque Ele não te abandona. Ele vai trazer paz ao seu coração. O que a gente prefere ouvir? Não, Deus vai mudar minha vida hoje. Deus vai mudar minha vida financeira hoje. Eu estou devendo 50 mil lá no banco, Deus vai mudar hoje. Não, dá o seu carro aqui na igreja, que eu vou mudar a sua vida financeira. Do que ouvir o seguinte: olha, 50 mil, se você trabalhar assim, em 7 ou 8 anos você vai conseguir pagar. Eu te ajudo a organizar as finanças. Que tal? O crente não quer isso. Sabe por quê? Porque o crente está viciado no milagre que não acontece. Ao invés de buscar trabalhar pela prosperidade da cidade, pelo sucesso da comunidade, pelo bem-estar da família, pelo bem-estar dos relacionamentos. Eu estou dizendo para você que não é fácil. Pagar dívida não é fácil. Restaurar, sabe aquela família que está destruída, que você precisa ajudar a restaurar? Não é fácil. É fácil você chegar para as pessoas que te magoaram e falar: eu te perdoo em nome de Jesus? Não é fácil, mas tem que ser feito. Você sabe o que o crente quer? A mesma coisa que os irmãos
Boanerges quiseram, quando estavam caminhando com Jesus, tipo assim, ó, Jesus está comigo aqui, eu estou com ele, eu sou um dos 12. Senhor, quer que nós façamos descer fogo do céu sobre esses samaritanos? É isso que o crente quer hoje. É isso que o crente quer hoje. A derrota dos seus inimigos. Ao invés de orar pela cidade, contribuir com a cidade e se tornar relevante neste mundo. Esperem a restauração do Senhor. Nós somos chamados para trabalhar pela cidade, pelas pessoas que não têm um relacionamento pessoal com Deus, cooperar com o seu desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual. Tudo isso, irmãos, sem perder a nossa identidade como cristãos, sem nos conformarmos com a mentalidade do mundo, mas nos tornando agentes infiltrados num mundo em trevas que carece de paz e de luz. Nós temos que estar comprometidos com a shalom, com a paz para as pessoas. O Senhor nos ama, irmãos, com um amor eterno, amor que nos constrange a amar as pessoas. Os seus planos estão diante de nós e são planos de restauração e de paz. Nós podemos hoje buscá-lo de todo o nosso coração e nós vamos encontrá-lo, não ainda plenamente, porque ainda o vemos em parte. Nós só o veremos face a face quando o fim do tempo chegar e a eternidade nos revestir. Irmãos, Deus se preocupava com Nínive. E ele pediu para o profeta Jonas ir até Nínive e pregar à cidade de Nínive. E você sabe que Nínive foi uma das capitais do Império Assírio. E a Síria era um império extremamente doente. Os seus imperadores eram malvados. As pessoas eram decapitadas. As cabeças das pessoas decapitadas eram colocadas nas portas da cidade, em estacas. Quem assistiu Game of Thrones viu algumas coisas desse tipo, né? Então, era isso que acontecia com o Império Assírio. E aí Deus fala para Jonas, vai pregar para Nínive, uma cidade de 120 mil pessoas aproximadamente. O que Jonas faz? Senhor, que eu seja instrumento do teu amor, usa a minha vida para que essas pessoas sejam transformadas. É isso que acontece? Nem em Jonas 1, nem em Jonas 2, nem em Jonas 3, nem em Jonas 4. Ele vai para a desobediência, foge, para 4.000 quilômetros de distância, ele pega um barco, ele cai dentro da água, fica 3 dias no ventre do peixe, se arrepende, vai pregar, ele prega, tá bom, vai, Deus mandou pregar, pregou, as pessoas se arrependeram, se vestiram de pano de saco, houve uma transformação naquela geração, ele foi um instrumento de Deus, e aí o que acontece? Sabia, por isso que eu não vim. Nós precisamos lembrar que nós somos igreja de Jesus, para cumprir as ordens de Jesus, para que aqueles que são malvados, nossos inimigos, que não conhecem a Ele, sejam transformados. Nós não somos um exército para matar os nossos inimigos. Nós somos os únicos exércitos, o único exército que atira flechas de transformação. É para isso que nós existimos. Esse é o mundo que nós vivemos. Deus se preocupou com Nínive e Ele se preocupa com a nossa cidade, para a gente refletir e aplicar. A Babilônia disse, venham, adequem-se à nossa cultura e percam sua identidade, assim como o mundo quer que nós nos conformemos a ele. Os falsos profetas dizem, não se misturem com a cidade, assim como a igreja tem feito durante séculos. Deus diz, habitem a cidade, sirvam a cidade, promovam a paz e a prosperidade da cidade. Essa é a nossa missão. O mundo em que vivemos precisa de Jesus. Se você se esqueceu disso, eu só queria te lembrar que o mundo precisa de Jesus. E ele vai ser visto no testemunho dos seus discípulos e de sua igreja. A igreja que habita as comunidades, que serve as pessoas, que coopera com as pessoas. Deus ama as pessoas, por isso se preocupa com a cidade. Ele não nos chamou para condenar a cidade, pois isso será feito no tempo dele. A Babilônia caiu a grande Babilônia, no tempo de Deus. Os impérios na história, tem muitos professores de história aqui, né? Os impérios caíram. E o reino deste mundo vai ter fim. Mas a nossa missão é resgatar e não condenar. Em sala de aula, nós temos que ser agentes de transformação, quer sejamos alunos ou professores. No condomínio onde moramos, precisamos ser agentes de transformação e cooperação. Onde houver competição, que sejamos a cooperação. Se a rua estiver repleta de destruição, que sejamos instrumentos de reconstrução. Se a cidade está um caos, que as nossas palavras sejam de paz.
Se todos estão arredios e agressivos, que nós sejamos amorosos na prestação de serviço, que denunciemos as injustiças e sejamos promotores da paz. Ser sal da terra e luz do mundo é mais do que denunciar o pecado, é brilhar a luz de Jesus, promovendo paz e restauração às pessoas ao nosso redor. Vamos ficar em pé? Tem uma oração. Eu gostaria que você lesse comigo essa oração. Vamos lá? Senhor, confesso Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo tempo